Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que significa a semente cair em boa terra? Jesus falou muito por parábolas. Esta parábola é talvez das mais conhecidas e balizadora das outras parábolas também, a parábola do semeador, que é narrada em 3 dos 4 evangelhos. Eis que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte da semente caiu, não foi o semeador que jogou, mas a semente caiu no terreno rochoso, outra caiu no terreno onde havia espinhos. Ele não preparou o terreno, mas quando ele chegou, certamente a maior parte da semente ele semeou num terreno bom, que já estava arado, preparado e já capinado, tirado o mato para a semente poder crescer normalmente e produzir o fruto que era esperado da semente. Caiu em boa terra. Mas Jesus faz uma análise desses 4 tipos de solo que representam 4 tipos de corações e de reações das pessoas à semente, que é a palavra de Deus. Nessa parábola, a semente é a palavra de Deus. E o tipo de solo, os corações humanos. Um é beira do caminho. A pessoa está no mundo nem ligando para as coisas de Deus, nem considera e nem pensa. Aquela semente vai embora, de alguma forma ou de outra ela vai ser levada e não vai nem germinar. Outra semente caiu no solo rochoso, tinha muita pedra, ela germinou rápido, mas não tinha raiz e secou logo com o sol. A terceira semente, o terceiro tipo de semente caiu a semente é uma só, o solo era não limpo, tinha muitos espinhos, então a semente germinou, cresceu, permaneceu viva a planta, mas estava muito sufocada por espinhos. E Jesus diz que os espinhos são as coisas do mundo, as preocupações ou a ganância com o dinheiro que acabam sufocando a planta. É o caso da maioria dos crentes. Eles continuam crentes, não abandonam o evangelho, mas também não conseguem produzir fruto, porque o coração deles está ou nas prestações, nas dívidas que tem que pagar, ou na ambição de querer ajuntar mais dinheiro e acabam não tendo condições de produzir fruto. Mas há também o solo bom, onde a semente caiu e a pessoa já queria, o solo estava preparado e então cresce a semente bem e produz a 30, a 60 ou a 100 por 1. Caracterizando que as pessoas são diferentes umas das outras. Jesus explicou essa parábola para os discípulos, quando ele ficou somente com os discípulos. Aos de fora, ele deixava a palavra por parábolas, mas aos seus, os discípulos, ele explicava. Então, mais adiante, estou aqui em Marcos, no capítulo 4, o versículo 20, diz a explicação da parábola, que aqueles que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, ouvem e recebem, guardam a palavra no seu coração, frutificando a 30, 60 e a 100 por 1. A situação lá era a seguinte: pessoas recebiam a palavra de Deus e se empolgavam, ficavam maravilhadas com a palavra de Deus e passavam a levar a palavra para outros. E assim ganhavam outros. Às vezes é possível uma pessoa ganhar 30 outras pessoas ao longo da sua vida, porque ele não para de falar de Jesus, ele leva a palavra, visita, ele ora para trazer a pessoa para o Senhor. Eu lembro daquela menina que antes de fazer 15 anos de idade, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, ela morreu,
mas antes de morrer ela já estava preparada, ela levou mais de 100 pessoas ao batismo e a participar da igreja. Ela evangelizou muita gente, ganhou mais de 100 pessoas. Uns passam a vida, ganham poucos, alguns 30, 60 ou a 100 por um. E existem aqueles que não ganham nada, ninguém, porque são pessoas que se acomodam na vida espiritual, pessoas que se embolam com os problemas da vida, se enrolam com as finanças e não conseguem produzir fruto nenhum. Eles não têm tempo para evangelizar ninguém, para visitar, para orar com os outros. Eles estão muito enrolados, preocupados com os seus problemas, as suas dívidas, os seus gastos, ou a sua ganância, seus investimentos e negócios e multiplicação de negócios, abertura de filiais, mais negócios aqui. A pessoa está tão ocupada com essas coisas, fruto da ganância, que não conseguem ter tempo para evangelizar alguém, para cuidar de vidas, e passam a vida sem ganhar ninguém. Mas eu quero falar daqueles que são cristãos sinceros, que amam a Deus, valorizam o perdão de Deus e querem levar a palavra para outros e passam com alegria, com amor, o tempo pensando em como agradar ao Senhor e como ganhar outros para Jesus, e visitam e oram e procuram pessoas e ajudam o irmão aqui, se interessam por aquele irmão. Isso é o mais importante para eles, agradar a Deus e produzir frutos. Infelizmente não são todos os cristãos, mas graças a Deus há alguns que são terra boa, que querem produzir frutos. É sempre bom a gente lembrar, quando Jesus fala de frutos que a semente produz, ele está supondo uma semente de um cereal, tipo trigo, cevada, centeio, como o arroz ou qualquer cereal assim, que a gente planta a própria semente e ele produz muitas sementes, dependendo da terra, do vigor da planta, da situação de chuvas. A planta pode crescer bem, produzir a 30 por 1, 60 ou 100 por 1. Por exemplo, um milho, a gente planta um caroço de milho, pode dar uma espiga grande, 100 grãos de milho. Isso é possível. Está supondo o cereal, porque há outras plantas que são diferentes, mas que também pode haver uma reprodução. Se você plantar um caroço de manga, ele germinar, der uma árvore de manga, vai produzir muitos milhares de frutos, aquela mangueira. Mas há outros que produzem menos, um inhame. Você planta um dedo ou uma cabeça de inhame, ele pode dar 10 ali, outros inhames, mas ele não vai dar uma centena, não dá para um inhame reproduzir tanto assim. Cada cereal é diferente do outro, cada raiz leguminosa, mas Jesus está supondo ali os cereais que eram plantados e geravam cereais semelhantes. Se você planta trigo, tem que esperar produzir trigo. Você planta um grãozinho de trigo, dá uma espiga de trigo, e aquela espiga pode ter muitos grãos de trigo. Jesus está supondo ganhar vidas. Você recebeu o evangelho da maneira como você recebeu, amando o Senhor, valorizando o perdão que você recebeu, você quer levar para outros. Há pessoas que entram na igreja pela janela ou vêm de carona. Eles não passaram por uma experiência de conversão drástica. Eles não morreram para o seu eu. Eles se têm como bonzinhos, moralistas. São pessoas que já mereciam a salvação, entre aspas, né? Eles acham que já mereciam a salvação. E por causa disso eles não têm tanta necessidade de levar aos outros a palavra. Eles já são cheios de méritos próprios. Muitos religiosos pensam assim e vão se dar mal.
no dia em que o Senhor os rejeitar e vai dizer, nunca te conheci. Não, mas eu ia sempre à igreja, ia por interesse seu. Eu nunca te conheci. Vai ser triste ser rejeitado quando a pessoa achava que estava bem, abafando, tinha uma vida muito correta, não fumava, não bebia, não jogava, não olhava para a mulher dos outros, uma vida muito correta, moralista, dava o dízimo de tudo quanto ganhava e vai ser rejeitado pelo Senhor. Não produz fruto nenhum. A nossa avaliação pelo Senhor é de acordo com o fruto, e o fruto tem a ver com outra pessoa. Não adianta o fruto com tijolo, com pedra, com pau, com madeira. O nosso fruto é para dar semelhante à semente. Pessoas, quem ganha almas é sábio, e Deus quer nos ver empenhados em trazer outros. Todo cristão verdadeiro que ama o Senhor está empenhado nisso, em dar frutos e trazer outros para o Senhor. Não se acomode, não queira dar interpretação diferente para acalmar o seu eu e você depois ser condenado no dia da prestação de contas ao Senhor. Vai ser muito triste isso. Então, aprenda enquanto é tempo o que Deus quer de você e o que você faz para agradar ao Senhor. Mostre gratidão pelo perdão que Deus teve para com você e se ponha a campo para produzir fruto. Não seja como aquele no meio dos espinhos, muito menos no terreno rochoso. Creia e ame o Senhor de todo o coração.